da grua. Instalações elétricas, né, os 3 dispositivos que a gente tem, né, que são a chave blindada, o DR, tá certo, e o aterramento, tá bom? Chave blindada, DR, tá certo, e o aterramento. Cada um tem uma finalidade aqui, tá certo? A chave blindada é a proteção do equipamento. Então, se vier uma sobrecarga bem maior do que o equipamento necessita, ela vai barrar, vai travar logo. É um disjuntor, na verdade é um disjuntor de grandes proporções, né? Grandes não, né? Maior um pouco do que o disjuntor convencional, tipo esse aqui também é um tipo de disjuntor, né? Mas esse equipamento vai fazer o desligamento. Esse aqui é o diferencial DR, né? Diferencial residual. O que é o diferencial residual? É um dispositivo, tá certo? Que ele vai medir corrente de entrada e saída. Então, ele vai ficar o tempo todinho medindo. Então, em frações de bilionésios de segundo, ele vai perceber que a carga que entrou não é a mesma que saiu, então ele vai desligar. Então, se alguém levar um choque, o choque, na verdade, é uma fuga de corrente, tá certo? Você vai levar o choque, a corrente vai entrar por você e vai ser levado para algum lugar. No caso, levado para a terra, né? Você vai fazer um fechamento de circuito. Então, a partir do momento que ele percebeu que existe essa diferença de potencial, então, na verdade, ele vai fazer o desligamento automático, tá bom? O aterramento é devido àquelas cargas que ficam contidas, às vezes, em casa você tem um exemplo aí bem prático, geladeira, que tem a carcaça metálica, onde existe um campo ali elétrico, né? Existe um vazamento de corrente. Quando você recebe, você vai abrir a geladeira para pegar algum tipo de... vai pegar algum alimento, então você recebe uma descarga. Aquela descarga ali é uma descarga atmosférica que ele levou para o chão. Então, para evitar esse tipo de descarga, você coloca o aterramento. Mesma coisa o caso do chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, você está tomando banho, tá certo? É uma resistência, né? Um fio bem fino que resiste à corrente, esquenta, a água passa por ele, ela, logicamente, é uma temperatura altíssima, vai também ficar quente a água. Sendo que o aterramento serve porque ele começa a ter, a água vem com uma certa carga. Então, se você tiver o aterramento, ele vai transferir essa descarga atmosférica para o chão, tá certo? Vamos passar agora aqui para a parte de andaimes. A gente tem toda a parte de revestimento, que isso aqui é utilizado na parte de acabamento. A gente tem andaime fixo, né, que essa parte aqui a gente está vendo, essa ilustração. Andaime suspenso, né, andaime em balanço e o andaime fachadeiro. Um exemplo aqui de andaime fachadeiro. Tá? Todos eles aqui são usados na parte de acabamento. Ou em algumas situações que se usa a manutenção de uma determinada estrutura, se utiliza muito o andaime. Então, o mais usual, na verdade, é o andaime fixo, certo? O andaime suspenso e o em balanço. Em balanço em obra é para a questão de concretagem em pilar, tá certo? Se usa muito também. Bem, acabando toda essa parte de equipamento, tem alguma pergunta? Temos sim, do Polo Recife, certo, a aluna Cássia. Como se dá a montagem das gruas? A montagem das gruas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para... Veja, na verdade, se você ver aqui, Cássia, aqui tem uma base, tá certo? Toda grua, ela deve começar com uma base. Mesmo as ascensionais, como essa aqui, ela sempre começa com a base. O que é uma base? É uma estrutura de concreto, onde ela vai suportar o esforço, né? Os esforços, na verdade, que ela vai movimentar. Porque a grua, ela vai trabalhar com uma torre, né? E com, na verdade, com uma lança, que é chamada essa parte aqui, lança, e a contralança. Então, isso aqui é dividido em módulos, né? Cada torre, né, você tem vários módulos, né, dependendo do tipo da grua. Então, você vai montando através de parafuso. Quando montar toda a torre, você vai chamar o guindaste, né, para colocar essa lança e contralança. Ó. Tá vendo? Isso aqui vai ser colocado numa altura de 20 metros. Então, vem um guincho, né, pega essa torre que está no chão, essa lança que está no chão, e joga em cima da grua. Logicamente é um trabalho arriscado, por quê? Mas o pessoal que está habituado a fazer essa montagem, ele vai ficar aqui dentro da torre, esperando que o guincho deposite a lança lá em cima para poder atarrachar os parafusos. É mais ou menos assim que se faz a montagem, tá certo? Mais alguma pergunta? Bem,
Sim, aqui a parte de andaime, aí a gente vai ver, se tivesse mais um pouquinho de tempo, a gente falaria aqui sobre cada um, mas, a grosso modo, você vai ver que os andaimes suspensos, de todos eles, é um andaime que requer mais um pouco de atenção, ou seja, que tem uma responsabilidade técnica maior, e o risco dele também é bem maior em relação aos demais, por ser também mais usual. Né? A gente tem o andaime suspenso de catraca, que é o chamado pesado, tá certo? Tem um andaime leve, né, que é considerado o metálico, tá certo? Então, esse aí é colocado na parte externa da edificação, onde vai fazer aqui todo o revestimento. Revestimento de chapisco, embolso, depois revestimento cerâmico. E ele só sai no final da estrutura, quando você termina o serviço de fachada, você pode retirar a bandeja primária, relembrando, tá bom? Bem, vamos chegar nessa parte de cipa, né? A corrida, mas vamos ver se a gente chega lá. A cipa da construção civil, ela é diferente das outras, né? Do que diz a NR5. Na verdade, ela não segue o dimensionamento da parte da cipa convencional. Ela é dada pela portaria 24 de 1999, que remete para a portaria 33 de 1983, aonde a gente tem esse quadro aqui de dimensionamento, tá certo? O grau de risco da construção é 3, tá certo? Era 4, né? Através por conta de um processo aí todo aí, hoje já voltou para 3, tá certo? Mas eu ainda considero que o grau de risco de construção deve ser 4, devido o seu risco, né? Realmente é uma atividade muito arriscada, né? Quem trabalha em construção sabe disso. Então deveria ser 4, mas para efeito legal a gente considera agora o que manda a lei, que é o grau de risco 3, tá certo? E a partir de 20 funcionários, a gente é preciso ter um efetivo e um suplente, né? O representante dos empregados e representante do empregador. Então eu preciso ter um efetivo e um suplente dos empregados, e preciso ter um efetivo e um suplente do empregador. Logicamente, o presidente da CIPA, da construção, segue o modelo original, que é o indicado do empregador, ou seja, ele não tem estabilidade, só tem estabilidade quem for eleito pelos empregados, ok? Então, esse é a CIPA. Na verdade, a CIPA, aí o processo eleitoral, ele volta completamente lá para a NR5, onde diz que a partir de 60 dias, no mínimo 60 dias, você vai ter que fazer o processo de abertura, depois 55, a comissão, criar a comissão eleitoral, né, o secretário, depois você tem que estabelecer um período mínimo de 15 dias para a inscrição dos funcionários, logicamente tem os editais. Depois, a realização da eleição tem que ser 30 dias antes da posse. Isso aí não tem acordo, 30 dias antes da posse. A gente vê situações por aí que a eleição é hoje, né? Acontece hoje, dia 7, dia 8 amanhã já está tomando posse. Quer dizer, na verdade, não tem nem tempo do cidadão que foi eleito fazer o curso da CIPA. Na verdade, todos os integrantes da CIPA é obrigado a fazer o curso da CIPA, a ter o certificado de conclusão do curso da CIPA. Então, basicamente é isso. A gente mostra aqui um cronograma, né? Esse cronograma deve ser com 60 dias elaborado, logicamente, com a criação com 55, mas se você puder antecipar, botar para 65 dias, melhor ainda, porque a norma fala em prazo mínimo. Então você cria todo o cronograma, tá certo? Entrega, protocola no sindicato, né? No sindicato, no caso dos trabalhadores da construção civil, e fica com essa cópia. E a partir daí o sindicato vai começar a acompanhar todo o teu processo eleitoral. Então no dia da eleição pode ser que alguém do sindicato vá lá saber se você está cumprindo mesmo. A eleição deve ser feita no horário